ONU aprova a resolução que condena, que proíbe a compra e venda de armas para Israel. Como será que países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha vão se comportar perante essa resolução e será que de fato ela precisa ser respeitada? Lembrando que o Brasil votou favorável a essa condenação, ou seja, uma espécie de embargo contra Israel. Falar um pouquinho também, pessoal, das mudanças de postura que Israel teve, principalmente nesse último dia, com a permissão de mais entrada de ajuda humanitária, depois de uma pressão dos Estados Unidos, incluindo a possibilidade de não negociação com os americanos ou mais com Israel. A pressão aparentemente deu certo contra o Benjamin Netanyahu. E falar um pouquinho também sobre o dia de hoje e as ameaças que o Irã e principalmente o Hezbollah fazem contra Israel. O Irã garante que uma agressão, uma resposta contra o ataque da embaixada vai acontecer e inclusive pede para os Estados Unidos não se meterem. Enquanto isso, o Hezbollah afirma: nós estamos nos preparando para a guerra. A Alemanha anuncia uma grande reforma do seu poderio militar, enquanto isso a gente tem a Ucrânia produzindo um ataque importante contra os russos e o Putin garantindo: o ISIS não tem relação com o atentado ao Krokus City Hall. Quem foi então o responsável? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, pessoal, seja membro, que isso ajuda bastante a continuar produzindo conteúdos ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Se você não puder, se não quiser, seu like e engajamento tá sensacional. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar. Primeira notícia que se faz importante a gente dar uma analisada está relacionado a um bloqueio que o Conselho, o órgão de direitos humanos da ONU, fez contra Israel. Tivemos uma votação, foram 47 países que votaram, com 28 países votando favorável a essa resolução, 13 abstenções e 6 países contrários. Esse texto, na prática, ele boicota, ele faz uma espécie de embargo, uma proibição, uma recomendação de proibição da comercialização de equipamentos militares com Israel. Principalmente, claro, munições, equipamentos e até mesmo armas para o país. O texto foi elaborado pelo Paquistão, mas também teve anuência e participação da Bolívia, de Cuba e também dos palestinos. Essa resolução, ela alega que é importante a não negociação de equipamentos militares com Israel, para que Israel tenha algum tipo de prevenção contra novas violações contra os direitos humanos, tanto por conta das operações israelenses na faixa de Gaza, quanto recentemente também por conta do ataque que aconteceu contra a ONG World Central Kitchen, que distribuía alimentos e teve o seu carro atacado ali, Pois bem, nessa votação, a gente teve alguns países que votaram contra, como, por exemplo, a Alemanha, a própria Argentina, Estados Unidos, tal, Aliás, a Argentina de Javier Milei, que vem cada vez mais se posicionando, vamos colocar assim, vai junto aos países do G7, junto aos países ocidentais. Inclusive, a Argentina autorizou a construção de uma espécie de base militar no seu território, dos Estados Unidos, alegando que isso reforça a soberania, tendo o pensamento de uma democracia ocidental liberal como mote, Não sei, galera, se construção de uma base militar dos Estados Unidos na Argentina é exatamente um respeito à soberania. Assim como não é porque é exatamente contra os Estados Unidos, Se fosse da Rússia, a China, a mesma coisa. Não sei se exatamente significa soberania, Deixa aí nos comentários o que vocês pensam. Mas além disso, por que isso preocupa bastante? Porque a gente tem alguns países que comercializavam armas com Israel que realmente deixaram de fazer depois do início das guerras e de alguns ataques de Israel contra os palestinos. Países como Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, Japão e Canadá. Mas nós temos outros países, como por exemplo Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Austrália, que até hoje continuam vendendo esses armamentos. Como a ONU aprovou essa resolução, então está proibido a venda ou a comercialização de equipamentos com Israel? A resposta é sim e não. Por exemplo, a gente fala do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU é o órgão máximo militar
desse braço geopolítico chamado ONU, e se eles tomam algum tipo de decisão, ela é vinculativa, ou seja, teoricamente o país ele é obrigado a aceitar. E mesmo assim, se ele não aceita, por exemplo, a ONU aprovou uma resolução que pedia cessar-fogo por parte de Israel. Você viu Israel cessar algum fogo? Não, né? E aí, o que a ONU vai fazer contra? Pode ser que aprove uma nova resolução, uma nova votação, pedindo sanções, até mesmo intervenção militar. Mas não creio que isso vá acontecer no Conselho de Segurança, que tem Estados Unidos, França, Inglaterra como países aliados aí de Israel, tá? Se o próprio Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão máximo, o mais poderoso, aprova uma resolução de cessar-fogo e isso não é respeitado, e convenhamos, as consequências serão mínimas, talvez nulas, contra Israel, eu diria que uma resolução dos direitos humanos da ONU é, entre aspas, pior ainda, porque não é vinculativo. Funciona muito mais como um peso moral do que exatamente uma questão que precisa ser obrigada a respeitar, senão vai ser alvo de algum tipo de sanção. Então, na prática, né, o Brasil votou favorável, por exemplo, falou que sim, o texto produzido pelo Paquistão tal, estava certo para impedir novas violações contra os direitos humanos. Se Israel não respeitar e se Estados Unidos, Alemanha e outros países, Reino Unido, não continuarem não respeitando, cara, convenhamos que nada vai acontecer contra. Então é muito mais moral do que de fato importa alguma coisa essa resolução. Mas eu diria que se a ONU ela vem mostrando, né, cada vez mais uma falta de credibilidade frente aos países, né, que não respeitam muito mais as deliberações da organização, eu diria que a pressão geopolítica, principalmente de grandes aliados, isso continua pesando muito. Eu citei para vocês que o Antony Blinken tinha dado declarações criticando Israel e a gente teve também o próprio Biden fazendo o telefonema, que segundo a mídia americana foi um telefonema longo e bastante tenso, pedindo para que o Benjamin Netanyahu mudasse a sua política em relação aos palestinos, inclusive sob risco de rompimento das relações não diplomáticas totais, mas com o embargo à venda de armas, pelo fim do apoio e declarações públicas dos Estados Unidos contra Israel. Israel, se sentindo sozinho, se sentindo isolado, resolveu aceitar essa pressão, vamos colocar assim, vai? Tanto que, por exemplo, Israel, na questão, por exemplo, do ataque que fez contra o carro da ONG World Central Kitchen, ele demitiu o comandante-chefe e falou que vai fazer ainda mais averiguações. Em relação aos palestinos, Israel anunciou a abertura de algumas passagens, por exemplo, da fronteira Erez, falou, por exemplo, da Jordânia, né, Kerem Shalom, por exemplo, também a fronteira vai estar aberta, e o porto de Ashdod também vai ser utilizado para a chegada de ajuda humanitária. Tudo isso foi feito depois da ligação do Biden com Benjamin Netanyahu, da pressão dos Estados Unidos ameaçando romper parte das relações diplomáticas com Israel. Israel está no momento que precisa de um maior reconhecimento, de maior ajuda internacional. Então, romper com todos os países, principalmente os Estados Unidos, é óbvio que não interessa. Tanto que, por exemplo, o Antony Blinken já deu uma espécie de parabéns a Israel, falando que legal, que eles estão mudando a sua postura e espera que Israel atinja somente o Hamas e não exatamente os civis palestinos. A gente já analisou aqui que eu não acho que os americanos eles estão super preocupados com as questões humanitárias dos palestinos, mas sim porque os Estados Unidos temem que um ataque forte de Israel possa significar uma união do mundo islâmico contra Israel e também, consequentemente, os Estados Unidos, que estaria apoiando Israel, e muito por conta das eleições americanas, extremamente disputadas, acirradas, em que a comunidade islâmica majoritariamente vota no Biden e poderia ficar pé da vida se o Biden continuasse apoiando de maneira irrestrita o Estado de Israel. Então vejo muito mais como uma questão política e geopolítica, não necessariamente humanitária. Mas independente dos meios, é fato que Israel vai pelo menos, né, segundo aí as notícias preliminares, a abrir novas fronteiras para a chegada de ajuda humanitária em direção a Gaza, o que é um ponto, claro, pessoal, extremamente positivo. Só que se Israel está tentando aparar as arestas com os Estados Unidos, eu diria que tem alguns países e grupos em que as arestas estão bem mal resolvidas. O chamado Eixo da Resistência, liderado pelos iranianos. Ali você tem Paquistão, não o Paquistão como todo, mas grupos do Paquistão, grupos do Iraque, o Hezbollah do Líbano, a Jihad Islâmica, o Hamas, a Síria, o Bashar al-Assad, o próprio Irã, os Houthis, por exemplo, do Iêmen. Todos esses grupos, eles são liderados pelos iranianos que pregam o fim
da influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. E, galera, convenhamos, o próprio Irã falou que o objetivo número 1 deles é libertar Jerusalém. Jerusalém hoje, que Israel considera como a sua capital única e indivisível, mas que deveria ser, pelo menos segundo os princípios da ONU e do eixo da resistência, diferente, né? Segundo a ONU, uma cidade internacional, segundo o eixo da resistência, possivelmente uma cidade exclusivamente para os palestinos, para os árabes, para os islâmicos. E a gente teve um ataque de Israel contra um anexo da embaixada iraniana no território da Síria, violando duas fronteiras. Primeira fronteira da própria Síria, já que os caças F-35 invadiram, né, o espaço aéreo do território sírio, mas também atacando a embaixada iraniana, uma espécie de representação diplomática dentro do território da Síria. E o Irã prometeu que alguma resposta ia acontecer. Tanto o Mossad como a CIA, Estados Unidos e Israel garantiram que essa resposta viria em 48 horas, que está se encerrando hoje. Segundo os dois serviços de inteligência, a resposta viria possivelmente na sexta-feira, dia que eu gravo aqui o vídeo para vocês. Claro que a geopolítica é muito inconstante, mas pelo menos até o momento em que eu preparei o vídeo e estou gravando, a gente não teve um grande ataque dos iranianos contra alguma representatividade israelense. Israel mudou toda a sua postura militar, cancelando o sistema de GPS, fechando uma série de embaixadas, convocando, né, os militares para ficar em estado de atenção, porque o Irã prometia alguma resposta. E o Irã se pronunciou hoje. O Irã falou, primeiro, para que os Estados Unidos não se aproximem de Israel e não caiam no que eles estão chamando de armadilha do Benjamin Netanyahu, porque o que o Irã falou, e eu particularmente concordo, não exatamente com o Irã, né, mas com essa declaração do Irã, é que, de fato, o Benjamin Netanyahu, ele precisa de um conflito. Por quê? Porque quando você está num conflito contra inimigos externos, e convenhamos que o Irã é o principal inimigo geopolítico de Israel, isso faz com que tanto internamente a população se una em torno do Benjamin Netanyahu e principalmente externamente, porque os Estados Unidos, França, ONU, União Europeia estão criticando a postura dos israelenses em relação aos civis palestinos. Mas se o Irã, a Síria, o Paquistão, os Houthis começam a atacar Israel, isso pode unir de novo a comunidade internacional. Então Benjamin Netanyahu sabe que numa situação pacífica, muito possivelmente a pressão em cima do seu governo aumentaria muito, até culminando possivelmente com a sua renúncia e talvez até com a sua prisão, visto que ele está envolvido em escândalos de corrupção. Então ele precisa de uma guerra, um conflito para se manter no poder. O Irã tem muita preocupação que essa retaliação contra Israel, se for muito forte, Israel pode contra-atacar muito forte contra os iranianos e que também possa dar um respingo, vamos colocar assim, em território dos Estados Unidos. Por isso que o Irã pediu para que os americanos não se aproximassem de Israel e não caiam na armadilha do Benjamin Netanyahu. A armadilha no sentido que o Netanyahu quer que o Irã ataque e que esse ataque atinja algum ponto dos Estados Unidos, para os Estados Unidos se verem obrigados a apoiar Israel e responder esse ataque do Irã, tá? Segundo as informações da mídia americana, tá? Os Estados Unidos, eles anunciaram que não querem algum tipo de retaliação do Irã contra posições dos Estados Unidos e aparentemente isso não vai acontecer. Penso que seria até estratégico para o Irã que isso não acontecesse, tá? Mas algum tipo de ataque vai acontecer. Por enquanto, ainda não aconteceu. Além disso, a gente teve a liderança do Hezbollah garantindo. Hezbollah, para quem não sabe, é um grupo que também faz parte do chamado eixo da resistência, atua no sul do Líbano e é um grande aliado xiita dos iranianos no território do Líbano, com constantes trocas ali de mísseis, ataques contra o norte de Israel. Lembrando que o Líbano tem disputas territoriais de área de pesca, as fazendas Shiba, os territórios ali fronteiriços, garantindo nesse momento que eles estão se preparando para a guerra e que inclusive a resposta do Irã está chegando e que isso vai alterar completamente a diplomacia do Oriente Médio. O próprio Galan, que é o responsável pela defesa israelense, garantiu, tá, que Israel está respondendo e vai responder ao Hezbollah e ao Irã e que pode atacar em qualquer território, inclusive Damasco e inclusive Beirute, capital aí, né, de Síria e de Líbano. Percebam que ele não falou sobre o Irã, mas o Netanyahu já garantiu também que o Irã é o grande coordenador dos ataques contra Israel e que Israel vai fazer de tudo para atingir também os iranianos. Como eu falei, depende da resposta que for feita. O Hezbollah já anuncia que está se preparando para a guerra. O Irã que vai atacar Israel. Cara, as consequências podem ser um conflito
diplomático no Oriente Médio como um todo. Lembrando que isso é também uma guerra por procuração. De novo, tendo Estados Unidos e Rússia como os principais atores. A Rússia, por exemplo, é uma aliada antiga da Síria e cada vez mais se aproxima dos iranianos. Enquanto isso, a gente tem os Estados Unidos, claro, como um parceiro histórico e estratégico de Israel. Momento tenso, vamos aguardar aí quais serão as respostas do Irã. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a reforma militar da Alemanha. Boris Pistorius, ministro da Defesa, falou que nos próximos 6 meses a Alemanha vai mudar uma série de configurações do seu poderio militar que deve envolver, isso ainda não foi anunciado propriamente, tá? A adesão ao serviço militar obrigatório, o aumento dos gastos públicos de porcentagem do PIB no setor de defesa, para fazer com que a Alemanha volte a ser uma potência militar. A Alemanha é extremamente tecnológica, mas em inventário, em número de equipamentos, muito frágil, principalmente desde a década de 90, tá? Então essa grande reforma militar faz um sentido também, segundo o próprio Boris Pistorius, para que a Alemanha seja muito bem armada e posicionada, para que ninguém ataque nem os alemães e nem mesmo a própria OTAN. Ou seja, os próximos 6 meses devem ser meses de bastante investimentos militares dos alemães. E para finalizar, pessoal, a Ucrânia, que consegue ter relativo sucesso com ataques com drones, fez mais alguns ataques hoje, inclusive contra posições militares russas, atingindo, segundo a Ucrânia, 6 aviões de combate. Tá, isso é bastante sintomático de como estão sendo os ataques ucranianos, já que na frente de batalha não consegue avançar, ataca bastante com drones. Mas outra notícia que chamou bastante atenção e que eu particularmente discordo do Putin, mas faz sentido a declaração que ele deu, né, para os objetivos do Putin, é que o ISIS, grupo que foi responsável, segundo o próprio ISIS, tá, pelo atentado no Croc City Hall, que matou cerca de 143 russos, não teria motivo para fazer os ataques contra a Rússia. O Putin falou sobre isso, possivelmente colocando a culpa no Ocidente e principalmente nos ucranianos. Por que eu falo que eu discordo do Putin? Porque o ISIS teria, sim, esses motivos. Não justificando, né? Não estou justificando, estou colocando os motivos que o ISIS alega que teria essa possibilidade. O ISIS é um grupo que foi muito forte, principalmente ali no meados dos anos 2010, na Síria e no Iraque. Tanto Síria quanto o Iraque conseguiram resistir, combater a atuação do ISIS. No caso da Síria, o Bashar al-Assad, para combater a interferência do ISIS, contou com muito apoio dos russos. Então Putin também foi um corresponsável pela derrocada, pela queda do ISIS. Além disso, o ISIS, ele é um grupo considerado aí um extremista, né, islâmico e tal, e eles consideram, pessoal, que o grande sonho deles é fazer um tal do califado. E a grande questão é que a Rússia, por exemplo, persegue islâmicos no seu país, principalmente na região do Cáucaso, Ingushétia, Chechênia e tal. Então, por uma certa rivalidade que existe entre os islâmicos e os cristãos ortodoxos na Rússia, faria sentido, entre aspas, né, não justificando, claro, esse ataque contra a Rússia. Penso eu, galera, que é muito mais narrativa do Putin para colocar a culpa nos ucranianos. E você acha que faz sentido a declaração do Putin? A Ucrânia teve participação no atentado? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Do mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.